O poder do rosário. Teve um tempo na minha história que eu não dei tanta atenção ao rosário. Cheguei a achar que não precisa de tanto. 1/3 só resolve. Mas Deus me corrigiu e Deus me pediu para rezar o rosário. E Deus, para me corrigir e para me mostrar que era importante a oração do Santo Rosário, Ele me fez ver os grandes santos. Padre Pio, que rezava mais de 30 terços por dia. Papa João Paulo II, que rezava rosários diários. Você vê os grandes exorcistas falando que depois dos sacramentos, a oração do rosário é a mais poderosa que tem. Ou seja, você começa a ver santos, você começa a ver exorcistas, você começa a ver grandes personalidades do nosso mundo no que diz respeito à santidade. Eles todos têm um rosário. Mas o mais importante de tudo, por que Nossa Senhora, em todas as suas aparições reconhecidas pela Igreja, ela pede o rosário? Em Fátima, Nossa Senhora fala que o rosário pode acabar com uma guerra. Ora, se a Mãe de Deus, ela desce do céu para falar aos seus filhos, para rezar o rosário, é porque alguma coisa de muito especial existe nessa oração. Foi então que eu me convenci, foi então que eu comecei a colocar na minha vida todos os dias o rosário e minha vida mudou. No meu ministério, sinto que recebi mais graças, sinto que o meu coração se abriu mais, eu sinto que fui mais planificado, eu sinto que frutificou mais meu ministério. Tudo mudou quando eu coloquei o Santo Rosário na minha vida. Eu tenho na prática a experiência de rezar as quaresmas com as pessoas, o Santo Rosário na madrugada. Eu tenho na prática a experiência de rezar todas as sextas-feiras o Rosário na madrugada com as pessoas. E quantos milagres, milagres de financeiros, milagres de saúde, milagres de conversão, milagres de mudança de vida. Eu nunca vi tanto milagre através do Rosário. Eu sou daquele que tem experiências de orações muito fortes, onde a gente clama o poder para Deus curar pessoas, e já vi muitas curas. Já vi palavras de ciência dizendo que tal pessoa está sendo curada, já tive em ambientes de curas, mas nunca vi tantas curas e tantos milagres através do Rosário. O que eu tenho visto de testemunhos, o que eu tenho visto de curas, o que eu tenho visto de milagres. E o que a gente faz? Nada, só rezamos o rosário. É impressionante. Eu não estou falando de uma teoria, de um livro que eu li, que diz que o rosário tem poder. Eu vi na minha vida, mudou meu sacerdócio, santificou meu sacerdócio, santificou minha vida, me trouxe resistência espiritual, me trouxe profundidade espiritual. E eu vi o rosário mudando a vida de pessoas. Eu posso dizer que eu, Frei Gilson, tenho descoberto a cada dia o poder do rosário. E quando você descobre o poder do rosário, isso muda a sua vida. Mudou minha vida, mudou meu sacerdócio, mudou tudo quando eu coloquei o rosário na minha vida. Me lembro de um testemunho onde uma criança, brincando com um macarrão, colocou o macarrão no ouvido e estourou o tímpano. E os avós estavam fazendo o rosário. E eu disse que tinha que fazer uma cirurgia rápida para fechar o tímpano. E os avós disseram: Deus, nós estamos rezando o rosário e nós pedimos a cura do nosso neto. Diz que quando o neto sentou na mesa de cirurgia, os médicos falaram: o tímpano do seu neto está ótimo. Não precisa fazer nada. Milagres e milagres eu tenho visto. E os maiores milagres são os milagres de conversão. Pessoas voltando para a igreja, pessoas se casando, pessoas se convertendo. Eu esses dias ouvi um testemunho, fazia 10 anos que eu não falava com meu pai, pude abraçar meu pai, pude conversar com meu pai, pedir perdão para meu pai porque o Santo Rosário me tocou. Resumindo, eu nunca vi depois dos sacramentos. Claro, o rosário não é mais poderoso que uma missa,
Rosário não é mais poderoso que uma confissão. Por isso que eu digo, depois dos sacramentos, mas eu nunca vi, depois dos sacramentos, algo tão poderoso quanto o Santo Rosário. Eu nunca vi. Rezamos o Rosário, milagres acontecem. Rezamos o Rosário, conversões acontecem. Rezamos o Rosário e tudo muda, o ambiente muda, acontece algo extraordinário. Eu diria que talvez a força do Rosário, dentre tantas outras, mas talvez uma específica, é que o Rosário é uma oração meditativa, onde o poder dele não está em repetição de Ave-Marias e em repetição de Pai Nossos. O poder dele está em que, enquanto você reza os Pai Nossos e as Ave-Marias, é como se isso fosse apenas um fundo musical para o mais importante. O mais importante é o seguinte: no primeiro mistério gozoso nós contemplamos o anúncio do anjo Gabriel à Virgem Maria. Nesta hora, o fiel, o cristão, ele medita aquilo que o salvou. Então, o poder do Rosário está numa meditação. Você medita a vida de Cristo, mas com um detalhe importante, segurando nas mãos de Maria. Então, as Ave-Marias é apenas um fundo musical, você segura nas mãos de Maria, porque ninguém melhor do que ela meditou a vida de Cristo, e é como se ela segurasse sua mão e falasse: vamos meditar a vida do meu filho. E a meditação de um Filho de Deus, nascendo, morrendo e ressuscitando, derramando o Espírito Santo sobre nós, isso vai convertendo o nosso coração, isso vai trazendo graças para nós, e isso é uma arma de profundo combate espiritual contra o demônio. Num dos exorcismos, Padre Francesco Bamonte, ele relata que o que mais deixa o demônio irado no Rosário é justamente que, quando a gente reza, fazemos o demônio lembrar daquilo que foi a sua derrota. Os mistérios de Cristo são a derrota de Satanás. O demônio não suporta quem reza terço, porque ele relembra a sua derrota. Então, a pessoa que reza o Rosário todo dia, ela tem muito poder em suas mãos. Eu gosto sempre daquele testemunho que eu sempre conto onde eu vou, daquela mãe que ela dizia que acordava de madrugada para rezar o Rosário, e quando ela acordava, o filho dela acordava no mesmo horário, subia na varanda para usar drogas. E ela na quaresma rezando com a gente, o Rosário na madrugada, diz que terminou a quaresma. O filho dela, em vez de subir para usar drogas, ele acordava para orar com ela na madrugada. Este é o poder do Rosário. Ele pode converter pessoas quando você menos pensa. Na outra quaresma, essa mesma mulher apareceu dando testemunho, dizendo que agora o filho dela estava trazendo os amigos que usavam drogas para rezar com ele. O Rosário tem o poder de mudar a sua vida e mudar a vida daqueles que você reza, trazer conversões, curas e milagres. É impressionante. Só fazendo a experiência para entender.